E nessa semana, eu pedi que eles trouxessem para a gente temas, aulas, tópicos, enfim. E aí eu peguei um estudo de caso que eles trouxeram e trouxe para vocês aqui. Então, vocês estão vendo a tela do Ikigai, e eu peguei um estudo de caso com uma professora e falei, e aí, quem quer dar o nome de uma aula, um objetivo, alguma coisa para a gente fazer um teste? Era a professora do curso de Engenharia Química, na disciplina de Termodinâmica Química, eu não entendo nada disso, inclusive eu trouxe o estudo de caso justamente porque não é da minha área, e a professora gostou muito do resultado, então eu falei, bom, vou levar algo que não é da minha área, para todo mundo ver que funciona com qualquer tema, desde que você forneça as informações apropriadas. Ele precisa saber não só o tema da aula, a disciplina, ele precisa saber em que momento essa unidade curricular ou essa disciplina está sendo oferecida dentro do curso. Sabe por quê? Porque não importa qual é o conteúdo, importa o conteúdo curricular. E o conteúdo curricular só tem sentido dentro de uma disciplina quando ele é ofertado num ponto em que ele tem um significado dentro da formação prevista no PPC. E quem diz isso é o instrumento de avaliação do MEC. Portanto, a base de conhecimento de todos os GPTs que eu personalizo tem esse viés muito bom. Tudo que ele te oferecer, ele sempre vai estar olhando os melhores conceitos, especialmente em metodologias, que é o indicador 1.6, conteúdos curriculares, que é o indicador 1.5, estrutura curricular do curso superior, que é o indicador 1.4, e perfil do egresso, que é o indicador 1.3. Então, são 4 indicadores que eu cruzei para que as respostas realmente fossem diferenciadas. E quando você usa o GPT personalizado, para a primeira resposta dele, ele vai usar a base de conhecimento dele. Só depois, você vai ver que nós vamos interagir com ele, só depois, quando você começa a interagir com ele, é que ele começa a sair um pouco da base de conhecimento e pegar o pré-treino geral dele. Mas está lá, a professora forneceu essas informações, eu destaquei aqui, construir um prompt dentro de uma estrutura que a gente aprende lá no letramento para professores e bota o Ikigai Edu para rodar. Ele faz a busca na base de conhecimento dele e, obviamente, ele vai te dar uma atividade. Ela pediu uma atividade para durar até 30 minutos e disse que a turma dela tem 20 alunos. Eu vou deixar ele terminar e vou mostrar para vocês o seguinte. Qual é o grande problema? O grande problema é que os professores que estão usando inteligência artificial hoje sem fazer letramento acreditam que a hora que vem uma resposta assim, legalzinha, estruturada, cheia de nomes bonitinhos, é só eu pegar e usar. E eu ensino que não. Ele tem uma base para ele começar a pensar. Mas aqui, esse estudo de caso foi feito para mostrar para vocês como a minha criatividade docente, o meu repertório e a minha experiência vai interagir e vai transformar essa resposta que já era boa, segundo a professora. A geração de respostas por qualquer modelo de inteligência artificial é feita estatisticamente. Ou seja, ele sempre vai escolher, na hora de mesclar a base de conhecimento dele com o pré-treino, que é o que ele faz para dar as respostas, mesmo com o GPT personalizado, ele vai usar estatisticamente o que é mais frequente. E adivinha o que é mais frequente quando você pede uma atividade com o objetivo de aprendizagem? Metodologia ativa. E a metodologia ativa mais conhecida é a aprendizagem baseada em problemas. Então, quase que 80% das vezes, ele vai devolver uma aprendizagem baseada em problemas. E todo mundo vai achar isso legal. Eu não. E eu ensino os professores que se formam comigo não a discordar. Por quê? A gente pode melhorar e muito. Então, note que aqui ele está dizendo que é ideal para ativação do conhecimento conceitual e procedimental, e a divisão em grupos pequenos incentiva o trabalho colaborativo, analisando cenários e propondo soluções. Essa é uma resposta. Eu tenho um ditado para isso, um ditado interno para isso. Prompt, resposta, acabou.
eu falo para os professores, pelo amor de Deus, sai do modo prompt, resposta, acabou, e começa o modo prompt, resposta, meu jeito, faz aí, vamos ver se acaba. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu continuo aqui e falo para ele, não ficou bom, não gostei. Opa, aqui eu quero parar. Não ficou bom, não gostei. Sim, eu não gostei, porque ele está me dando alguma coisa que qualquer um pode fazer. Eu quero aula com a minha cara, e eu quero que ele me ajude com isso. Um detalhe, eu fiz a edição de vídeo, mas na parte só que eu estou ampliando para poder conversar com vocês. Na parte que ele volta e começa a rodar, ele está em tempo real. Então, esse primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui, ele durou mais ou menos 3 minutos, não chegou a 4 minutos, tá? Ele não, essas respostas todas que a gente vai discutir, não chegou a 4 minutos. E o que eu quero falar para vocês é que, primeiro, para pensar nessa atividade, eu certamente levaria pelo menos uma meia hora bolando alguma coisa diferente. Depois, levaria mais um tempo para produzir todo o material do entorno. Então, vamos continuar e vamos ver quanto tempo isso levou? Então, eu falei para ele, não, eu não quero. Eu quero que elabore uma atividade que integre o uso da inteligência artificial para fortalecer o mesmo objetivo. Como ele já sabe o objetivo, eu não mudei, o mesmo objetivo ele entendeu. Eu continuo no objetivo do prompt anterior e agora ele vai mudar o caminho. Mas eu quero uma IA para mediar uma ação posterior com os resultados. Super red flags aqui com vocês. Eu vou até passar a minha imagem para a tela principal para falar isso para vocês e depois eu volto lá para a tela. Se você der uma atividade para os seus alunos, mediada por inteligência artificial, e o resultado dessa atividade pode ser aproveitado diretamente com tudo que ela produz, nós não estamos saindo daquela cópia do Google, nós estamos reproduzindo a cópia que eles faziam do Google agora para a inteligência artificial. Então, o modelo para uso de inteligência artificial de forma criativa na sala de aula é botar a inteligência artificial para mediar algum outro processo. Beleza? Guarda isso, pega essa informação, porque essa informação vai fazer toda a diferença daqui para frente. Vamos voltar. Voltando lá para a tela, então eu falei para ele que eu quero uma atividade que seja mediado como discussões de prompts, precisão de resultados e até mesmo uma rubrica de avaliação. Olha como a coisa já mudou de configuração. A inteligência artificial vai trazer um resultado para eles, mas eles não vão usar esse resultado direto. Eles vão pegar esse resultado e vão passar para um outro procedimento. E vocês vão ver que isso vai fazer diferença no nível de processo cognitivo que eu desenvolvo com eles e, portanto, na forma criativa de usar a inteligência artificial. Lembre-se, você é sempre o espelho do seu estudante. Se você usa inteligência artificial no modo prompt, resposta, acabou, seus alunos só vão aprender a usar no modo prompt, resposta, acabou. Se você usa de formas mais criativas, mediadas por outras tecnologias, outros ambientes e outros veículos de aproveitamento dos resultados, o que vai acontecer é que, ao executar toda a atividade, toda a tarefa, os seus alunos também vão entender que a inteligência artificial ela é um meio e não uma finalidade. E aí, no final desse prompt, eu pedi para ele criar uma atividade com essas características, mas eu quero que ele me justifique o tipo de metodologia que está envolvido e destaque os verbos da taxonomia de Bloom. Por que eu fiz isso no final do prompt? Vocês vão entender daqui a pouco. E está lá, ele refazendo toda a atividade para mim. Lembra que eu falei que ela precisava usar 30 minutos, durar 30 minutos? Ele calcula o tempo de cada coisa e olha que legal. Antes dele descrever aí as justificativas, eu quero que você olhe aqui, ó. Ele viu que do jeito que eu pedi, 30 minutos dentro da sala de aula não ia dar conta. Então, ele já me antecipou que eu preciso de um tempo extra, provavelmente 15 minutos fora
do tempo de aula para um último braço dessa atividade. E aí a gente começa a entender que quando você usa inteligência artificial com criatividade em planejamentos inteligentes, não tem como ficar restrito no tempo e espaço da sala de aula. Você vai precisar usar a educação híbrida, você vai precisar ir para a sala de aula invertida, e daqui a pouco eu vou justificar um pouco mais sobre isso, porque a criatividade não dá para empacotar em 30 minutos, em 20 minutos, em 50 minutos. Cada estudante vai ter um timing. Então, eu preciso começar essa atividade na aula, mas eu tenho que ter o planejamento de que eu vou ter alguns estudantes que não vão dar conta disso só na aula, se eu quero que eles cheguem nos níveis cognitivos que eu estou querendo. Estão vendo como a criatividade não é só botar luzinha, tecnologia. A criatividade está em você perceber as nuances dos ambientes, de como esses ambientes vão estimular comunicação, inteligência, interatividade, inter-relação entre os estudantes em si, tempo de contato com o objeto de aprendizagem. Nós vamos falar disso na outra curva, que é a outra parte que fala esse capítulo 5. E aí, ele me dá a justificativa da metodologia que eu pedi para ele agora. A gente saiu de metodologia ativa para metodologia imersiva e metacognitiva. Uau! Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver que as metodologias, elas se classificam progressivamente em ágeis, ativas, imersivas e analíticas ou metacognitivas. Com uma pequena mudança e com uma mexida nesse tabuleiro, deixando a atividade com a cara que eu queria, com a minha turma, estão vendo que uma pequena mudança transforma os níveis cognitivos. Gente, isso é criatividade dos dois lados. A criatividade do docente em perceber e usar o seu repertório para mexer nas experiências que vão fazer com que os alunos precisem ser mais criativos também na hora de desenvolver o passo a passo dessa atividade. E olha que legal, incentiva-se a autonomia e o pensamento crítico, que eram coisas que não estavam na primeira atividade que ele recomendou. Olha como você pode dialogar com a inteligência artificial e, inclusive, aprender. Olha só, puxa, eu nem sabia que se eu mexesse naquele esquema prompt resultado acabou, ou prompt resposta acabou, para prompt ajusta, vamos ver se ficou bom, vamos continuar, que é o jeito diferente de lidar, eu posso também aprender com ele. Nesse caso aqui, esse GPT personalizado, ele está treinado para você dialogar com ele e ele te ensinar isso que eu estou mostrando. Então, você pode aprender. Se você não conhece direito o que são metodologias ativas, você quer estudar, você quer entender como é que elas são, você pode dialogar com ele, você pode dar um exemplo de uma atividade que você normalmente dá nas suas aulas, em uma aula, e pedir para ele analisar aquela atividade e os verbos envolvidos na taxonomia de Bloom, e aí você, com o passar do tempo, se você fizer isso para cada aula que você tem, você vai começar a ter um mapa de como você está trabalhando. E, de repente, um mapa para onde você quer chegar com esse trabalho. Ele analisa os verbos. Olha como subiu. A gente subiu do aplicar só, a gente subiu para o analisar, avaliar e criar, que estão níveis mais altos do processo cognitivo. E ele ainda, como eu pedi para ele analisar, ele ainda fez o seguinte, olha que bonitinho. Essa atividade não somente fortalece o objetivo de aprendizagem, mas oferece uma experiência prática com interação de inteligência artificial. A avaliação colaborativa, que eu coloquei lá no meio, que foi a sugestão que eu dei para ele recriar a atividade, promove responsabilidade sobre o processo de aprendizagem. Uau! Muito professor reclama, meu aluno usa o ChatGPT, copia e cola. Você não está sabendo modular direito o uso do ChatGPT nas atividades.
Porque a hora que você consegue fazer essa modulação, e a gente tem vários professores que já fizeram um curso conosco, estão usando, inclusive alguns estão aqui, e estão usando, e estão explorando isso, cada um no seu nicho, cada um com a aula do seu jeito, as atividades com a sua cara, tal. Eles estão vivendo isso, e estão vendo essa transformação acontecer. Portanto, é o jeito certo de você usar a inteligência artificial que torna a aula mais criativa, que torna a aula mais interessante para todo mundo, inclusive para você, professor.